9 horas e 15 minutos. A capital paulista amanheceu com o céu aberto e a temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima é de 26. Veja agora os destaques de hoje. Realidade virtual promete revolucionar a vida dos usuários de games. Faixas de pedestres, Cracolândia, transportes públicos ainda são os principais problemas da cidade de São Paulo. Centro Paralímpico Brasileiro oferece treinamento de primeiro mundo. Bom dia! O MAC Notícias começa agora. A realidade virtual é uma das inovações que promete revolucionar a vida dos usuários de videogames. Veja na reportagem de Camila Milani. A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas. A tecnologia, com a globalização e tudo mais, ela começou a fazer parte da nossa vida, né? Para você se locomover, como para você se comunicar com as pessoas. Agora, ela está promovendo uma experiência nova, a realidade virtual. A realidade virtual, você é imerso numa realidade, num mundo digital, completamente digital. Você apenas controla a sua visão, ou se você tiver algum periférico, como um controle, você pode controlar o seu, avatar dentro desse mundo digital. Os itens de realidade virtual, como o Oculus Rift, por exemplo, têm sido muito cobiçados pelos jovens. No entanto, quem quer adquirir um equipamento desses precisa estar disposto a pagar um preço alto. O mercado tem algumas opções. Tem o Oculus Rift, que é para computador, mas nesse caso, como ele é para computador, você precisa ter um computador bom. E o Oculus Rift em si, que gira em torno de uns $400, $500. Enquanto a realidade virtual ainda não está a um preço acessível, aproveitemos os benefícios da tecnologia no nosso cotidiano. No final desta edição, você vai assistir uma matéria sobre a Deep Web. O tema suicídio viralizou nas redes sociais depois de ser um foco principal de um famoso seriado de TV e de jogos virtuais como a Baleia Azul. Confira a reportagem sobre comportamento social com Andressa de Húngaro. Falar sobre suicídio sempre foi muito delicado. No entanto, este é um assunto que chamou a atenção dos jovens de hoje por conta das séries de TV e dos jogos virtuais como a Baleia Azul. O motivo deste interesse pode estar relacionado à busca da identidade que o adolescente procura nessa fase da vida. Os temas tabus, eles sempre têm os dois lados, né? Então as pessoas sempre ficam temerosas em abordar temas tabus. E o suicídio é um tema dentro do tema da morte, mas o mais difícil deles. De qualquer maneira, vai ser raro os casos onde a gente possa dizer que o jogo, que uma série de televisão, ela possa influenciar a pessoa a ponto da pessoa tirar a própria vida. E também essa questão depende muito do vínculo que ele tem com a família, vamos dizer assim, né? Então, se o jovem tem um vínculo mais frágil com a família, a tendência dele é se apegar mais ao grupo. E aí, se esse grupo for um grupo que tem características que favorecem esses tipos de jogos, um comportamento mais destrutivo, de fato ele está correndo risco. Segundo os dados do Mapa da Violência de 2017, o suicídio no Brasil cresce de modo lento, mas constante. Só em 2014 foram quase 3 mil casos. A taxa de suicídio entre os jovens na faixa etária de 15 a 29 anos subiu 10% desde 2002. Na Rússia, mais de 130 adolescentes morreram por se envolver no jogo Baleia Azul. No Brasil, houve suspeita de um caso no Mato Grosso, de uma menina de 14 anos que se envolveu com o jogo por estar em depressão. Muitas pessoas acabam participando e se interessando pelos jogos, séries e o ambiente virtual porque se identificam mais com aquela realidade do que com a que ela vive hoje. Cabe aos familiares prestarem atenção e procurar ajudar os jovens a se descobrirem de uma maneira saudável. Falta muito a influência dos pais na vida dos filhos. É uma geração que tudo pode, né? Que não tem limite. Então,
Eu vejo como os próprios pais sendo os negligenciadores dos filhos, então eles precisam conversar, eles precisam participar da vida do filho, então, e pôr limites, né? São situações do cotidiano de qualquer adolescente que sofre uma pressão social. É um pouco difícil a forma como a série induz ao suicídio da Hannah e muitos jovens podem tomar uma conclusão de que a alternativa é o suicídio. Por se identificarem com esses personagens, por se identificarem com essas situações, são as mesmas que estão passando na vida deles e aí eles acabam passando isso também para algo que deveria ser bom e com um objetivo bom de não façam isso, entendam, e aí eles acabam distorcendo isso por algo que já está dentro deles, algo que eles já têm passado. E isso acaba influenciando psicologicamente, também socialmente esses jovens, né? No Brasil, a taxa de suicídios aumentou significativamente na população jovem, segundo aponta o Mapa da Violência 2017 do Ministério da Saúde. O estudo, publicado no mês passado, serve como referência para compreendermos a seriedade da questão. O número de suicídios subiu de 5,1 por 100 mil habitantes em 2002 para 5,6 em 2014, um aumento de quase 10%. Cerca de 11 milhões de pessoas. Não é hora de repensarmos os meios? Na lista de países com maior taxa de depressão na América Latina, produzida pela OMC, ficamos em primeiro lugar. Repito a pergunta. Não é hora de repensarmos os meios? Não é hora de encararmos o suicídio e a depressão como uma questão de saúde pública? O condicionamento da personalidade e a repressão massacrante do diferente, elementos centrais de uma sociedade eficientista e mecanicista, arcaica, precisam ser combatidos. A crise econômica em alguns países, como o Brasil e a Venezuela, é um assunto que ainda anda preocupando a população. Recentemente, o FMI divulgou uma nova projeção de crescimento para este ano. A repórter Marina Milhomem está conosco ao vivo com as informações. Bom dia, Luiz. De acordo com a projeção do FMI, a economia mundial crescerá 3,5% ainda este ano. Mas o Brasil não está bem no prognóstico, com previsão de crescimento de apenas 0,2%. Na Venezuela, nosso país vizinho, que também sofre com a inflação, os preços devem aumentar 720,5% em 2017. A boa notícia atinge países como a Líbia. O PIB de lá deve crescer 53,7%. O segundo colocado na lista é a Etiópia, com 7,5%. Os países vêm vivenciando um promissor boom econômico. Marina Milhomem, para o MAC Notícias. Dentre os vários problemas enfrentados pela população paulistana, um dos principais é o descaso e a depredação do espaço público. Não só no nível de vandalismo e destruição, mas também nas pequenas coisas como o lixo mal descartado. Veja a reportagem de João Pedro Granado. O descaso com o espaço público, desde lixo descartado em locais indevidos até depredações maiores como pichações e vandalismo, é um dos principais problemas enfrentados pela população da cidade de São Paulo. Muitos dos cidadãos cobram os governantes para a resolução deste tipo de problema, através de campanhas ou ações de recuperação do espaço degradado. Como conscientizar a população em relação a isso? Medidas de propagandas ou alguma coisa que fizesse com que essa consciência fosse maior. A preservação e manutenção do espaço não é função apenas dos políticos. Cada cidadão deve da sua maneira contribuir para mantê-lo agradável, seja com mutirões, denúncias ou qualquer coisa que ajude. Muito da população. A gente tem a consciência de que lixo é no lugar do lixo, não no chão, nas calçadas. E não é só nas calçadas que podemos encontrar os vários tipos de lixo espalhados. Em qualquer lugar da cidade que você olhe, você encontrará. Nas praças públicas, sarjetas, pontos de ônibus, qualquer local mesmo. Inclusive mesmo embaixo das próprias latas de lixo, que muitas vezes, por motivos de vandalismo, também não colaboram para uma limpeza melhor da cidade. O vandalismo, não só nas latas de lixo, é outra forma de depredação muito comum em nossa cidade. E a principal forma em que ele aparece é nas pichações, seja em prédios, muros, portões ou até bancas de jornal e pontos de ônibus. E São Paulo não era uma cidade feia assim não, tá ficando suja, infelizmente. E para que a cidade não perca de vez toda essa beleza e encanto, é preciso um trabalho em conjunto de toda a sociedade, desde os cidadãos comuns até os nossos governantes.
Em São Paulo, a Prefeitura pretende revitalizar as 54 bibliotecas municipais da cidade. Todas vão possuir Wi-Fi e cafeteria. O repórter Edilson Salgueiro está ao vivo para trazer mais informações sobre a revitalização das bibliotecas públicas de São Paulo. Bom dia, Luiz. É isso mesmo. A Prefeitura de São Paulo vai implantar um projeto de revitalização de todas as bibliotecas municipais da cidade. Ao todo, são 54 livrarias. O modelo será o mesmo que adotado pelo governo de Medellín, da Colômbia, onde o prefeito João Dória esteve para avaliar o funcionamento desse novo tipo de gestão. A ideia, segundo a Prefeitura de São Paulo, é fornecer internet Wi-Fi gratuita a todos os frequentadores das bibliotecas municipais. Além disso, concessões para cafeterias serão feitas e o leitor poderá degustar de um café enquanto estuda ou lê seus livros. Edilson Salgueiro Júnior, para o MAC Notícias. O Dia do Trabalhador é reconhecido mundialmente. Em 1886, aconteceram manifestações nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar a redução da carga horária para 8 horas de trabalho diárias. Em homenagem aos mortos e feridos da ocasião, promulgaram o dia 1º de maio como Dia do Trabalhador. Segunda-feira, dia 1º de maio. A data que homenageia o trabalhador é celebrada mundialmente, inclusive sendo feriado em alguns países, como o caso do Brasil, por exemplo. Mas será que a população sabe o porquê desta homenagem? Sei não. Não sabe? Não, você não tem ideia. Assim. Foi uma reivindicação que teve em Chicago, que eles conseguiram reduzir a carga horária de trabalho. Exatamente. O Dia do Trabalho se originou através de uma manifestação realizada por trabalhadores nas ruas de Chicago em 1886. A finalidade do movimento era uma reivindicação por redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Mas voltando aos dias de hoje, é comum ver pessoas trabalhando neste dia, que serve de descanso para muitos. São Paulo, mais de 6 horas da noite, vai chegando ao fim mais um dia na capital. Enquanto alguns aproveitam para tirar folga, outros continuam trabalhando. O Dia do Trabalho, eu acho que era um dia que a gente tinha que estar comemorar de maneira diferente, não trabalhar. Né? Um prazer enorme. Estou levando o leite, o pão de cada dia para minha casa e isso é satisfatório. Mas será que ainda há tempo para curtição neste restinho de feriado? Ou fica de descanso para o dia seguinte? Descansar para trabalhar de novo. O Dia do Trabalho para mim foi um dia de trabalho mesmo. Curtir a família, descansar para o dia seguinte. Vou para cá descansar, dormir para amanhã trabalhar de novo. Veja a seguir. Paulistanos continuam enfrentando problemas com o transporte coletivo. Voltamos em instantes. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. A cor branca da faixa de pedestres parece que não vem chamando a atenção das pessoas. Muitas preferem atravessar fora dela. Além do perigo de atropelamento, o cidadão que for pego cometendo essa infração pode ser punido com multa de R$ 26,90. Veja o flagrante de Sandra Crespim. Este ano, a faixa de pedestres completou 20 anos. No entanto, há muita falta de respeito em todas as partes, pois assim como os motoristas, os pedestres também precisam ser responsáveis. Mas a imprudência de quem anda a pé na rua é grande. Atravessar fora da faixa é um dos principais erros dos pedestres, além do que é considerado uma infração leve e, se pego em flagrante, pode ser aplicada uma multa.
Essas imagens que estamos vendo foram todas gravadas no mesmo dia, na Rua da Consolação, Maria Antônia e Avenida Paulista. Elas são apenas um exemplo do quanto o brasileiro não respeita as regras, neste caso, a faixa de pedestres. O prefeito de São Paulo, João Dória, completou recentemente 100 dias de sua gestão. Um dos temas mais polêmicos no gestor do período foi a Cracolândia, que em sua campanha ele disse que resolveria. 100 dias depois, a região continua a mesma. O repórter Marcos Veloso tem mais informações. Bom dia. Em sua campanha eleitoral, o então candidato João Dória prometeu acabar com a Cracolândia. Porém, passados 100 dias do início de sua gestão, a região continua controlada pelos traficantes, que além de venderem drogas a céu aberto, circulam fortemente armados e sem resistência policial no local. Na semana passada, Bruno de Oliveira Tavares foi sequestrado na região sob suspeita de fazer parte de uma facção criminosa no Rio de Janeiro. As autoridades suspeitam que um corpo encontrado no Bom Retiro no último domingo seja de Bruno. O governador do estado de São Paulo deu uma declaração sobre a região. Para ele, o trabalho nas fronteiras é o primeiro passo para acabar com o tráfico de drogas na Cracolândia. Já João Dória disse que vai acabar com os albergues e hotéis do local. Marcos Veloso, para o MAC Notícias. O ônibus é o meio de transporte mais usado na Grande São Paulo. No dia a dia, mais de 7 milhões de pessoas transitam pela capital por meio da frota de quase 15 mil carros. No entanto, muita gente viaja em pé e passa aperto para se locomover nos horários de pico. A repórter Marina Milhomem fez um trajeto por algumas avenidas movimentadas da cidade. Desde cedo, os pontos de ônibus em São Paulo começam a acumular pessoas. Os carros, que muitas vezes demoram para chegar, saem lotados de gente que não encontra lugar para sentar. No trajeto que parte do Terminal da Lapa até a Praça Ramos, o empurra-empurra é diário. Fica difícil não pisar no pé de alguém. Em avenidas como a Cerro Corá, o aperto fica ainda maior, mas tem quem encontre um jeito de ficar mais confortável. A grande maioria, no entanto, vai desconfortável mesmo e precisa lutar para chegar até a saída. Uma realidade bem diferente de quem vai sozinho no carro, mas que contribui para o aumento do trânsito. A falta de educação em ambientes públicos ainda é um problema na cidade de São Paulo. Na Praça da Sé, próxima à região central da metrópole, é possível verificar sujeira por todas as passarelas e jardins. A falta de educação em ambientes públicos ainda é um problema na cidade de São Paulo. Na Praça da Sé, próxima à região central da metrópole, é possível verificar sujeiras nas passarelas e jardins. A Prefeitura de São Paulo manda uma equipe encarregada de fazer a limpeza do local todas as manhãs, mas ainda assim o ambiente permanece com papéis, garrafas e restos de comida jogados por toda a parte. Não é preciso muito para que os faróis da cidade de São Paulo parem de funcionar, gerando trânsito e caos a todo momento pelas ruas da metrópole, como podemos ver na reportagem de Maria Eduarda Webster. Hoje, por volta das 6 da manhã, os faróis da Rua Piauí com a Avenida Consolação pararam de funcionar e a CT foi acionada, respondendo ao chamado às 9, como flagrado pela reportagem. A cidade de São Paulo enfrenta problemas constantes com seus semáforos, principalmente em dias de chuva. A CT afirmou que não possui dados sobre falhas em faróis da capital paulista de dezembro de 2016, último mês da gestão Fernando Haddad, para cá. Em São Paulo, há buracos por toda a cidade. A falta de atenção da prefeitura com tais buracos fez com que eles se tornassem corriqueiros na rotina dos motoristas. Já no centro, encontramos ruas não asfaltadas e com grandes declives. Ciclovias também sofrem por esse problema. O tapa-buracos não dura um pouco e não solucionam permanentemente o problema. O famoso e intenso trânsito de São Paulo não é o único, tampouco o maior problema para quem dirige nela.
Andando pela capital, vemos frequentemente grandes buracos que danificam os carros e são um terror para os motoristas. Na zona norte da cidade, por exemplo, encontramos muitas ruas com buracos muito grandes e motoristas sofrendo com eles. Já no centro da cidade, podemos ver além dos buracos, ruas não asfaltadas e com grandes declives. As ciclovias e ciclofaixas também sofrem com o problema dos buracos e das péssimas condições. Para solucioná-los, a prefeitura encontrou os tapa-buracos. O problema é que eles também não duram muito e logo os buracos voltam a aparecer. E agora vamos aos destaques dos principais jornais do mundo. O jornal francês Le Monde traz em sua capa Marine Le Pen afirmando que na saída do euro serão os franceses que decidirão. As eleições francesas também foram assunto no inglês The Guardian, pois ele deu como capa que o dia 1º de maio da França foi sequestrado por um grupo de protestantes violentos. Já o New York Times abre com uma manchete sobre a necessidade de modernização do serviço de metrô em Nova York. O El País destaca um vídeo em que Trump diz estar disposto a reunir-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. O argentino Clarín focou sobre os protestos que estão ocorrendo no dia 1º de maio em prol dos trabalhadores. E no próximo bloco, você vai saber: o Centro Paralímpico oferece aos atletas brasileiros uma estrutura de treinamentos de primeira linha. Voltamos em instantes. Que tal a ideia de ter um evento dedicado ao doce mais popular de festas de aniversário? Pois é, uma feira realizada na Avenida Paulista mostra que o brigadeiro pode ser muito mais do que conhecemos. O nosso repórter Luiz Menezes foi a campo e nos traz mais informações. A Avenida Paulista sempre tem sido palco para eventos culinários. E no final de semana do dia 29, o Clube Home sediou uma feira dedicada a brigadeiros, chamando a atenção de admiradores desse doce popular no país. Tô achando bem legal, tem bastante variedade, eu tô gostando. Tá bem legal aqui. Tem pra todo mundo que quiser. O evento trouxe a criatividade para a mesa. No local, houve uma diversidade de tipos de brigadeiros, que era desde ingredientes e acompanhamentos diferentes até sobremesas com a textura do doce. A feira também abriu espaço para outros tipos de doces e produtos cujos vendedores aproveitavam o momento para vendê-los. O interesse pelo doce atrai um público variado para o evento. Desde crianças até adultos, os vendedores procuram agradar todos os tipos diferentes de paladares, oferecendo suas criações. Ao passar das horas, o movimento aumenta, tornando a feira não somente popular, mas como também lucrativa para os comerciantes. Para muitos dos comerciantes, a feira foi uma forma de divulgação de seus produtos, como ocorre no caso de Rafael, que há 2 anos decidiu e começou com seu próprio negócio especializado no doce. Nós trabalhamos com a Singelo em 3 momentos, que é Singelo Eventos, que é eventos como esse, Singelo Express, que são os produtos que nós trouxemos. Então nós temos bolo no pote, temos bolo gelado, temos brigadeiro, de mais de 10 sabores, e também hoje nós estamos lançando aqui a torta de brigadeiro belga. Mas dentro dessa variedade, houve aqueles que deixaram o preparo tradicional com chocolate e decidiram inventar um novo sabor do doce. A vendedora Thaís trouxe uma versão de brigadeiros com ingredientes inusitados da receita comum. Eu trago brigadeiros de biomassa de banana verde, brigadeiro de inhame, batata doce e os bolos sem glúten e sem lactose também. Com inovação, dedicação e sabor, o evento ocupou o tempo de vários visitantes que a conheceram e saborearam as iguarias oferecidas no local, tornando o final de semana mais doce para muitos. Para o Mac Notícias, Luiz Menezes.
Todos sabemos que com a vida moderna em uma cidade como São Paulo, não é tão fácil se exercitar. Mas um grupo pretende mudar isso, apostando em uma nova forma de praticar esportes. Para falar mais sobre isso, nossa repórter Maria Eduarda Webster traz mais informações. Bom dia, Luiz. Uma nova moda vem tomando conta de São Paulo. São grupos que se reúnem para praticar o exercício mais democrático de todos, a corrida. O Vem Com Nós é formado por 3 amigos que querem trazer endorfina para a cidade. O trecho percorrido são 3 quilômetros na Avenida Paulista, saindo da Praça Oswaldo Cruz, em frente ao Shopping Paulista, até o MASP e depois de volta. Para o MAC Notícias, Maria Eduarda. São Paulo é uma cidade plural que oferece um leque de opções de passeio. Muitos deles são de graça e estão em um lugar muito frequentado pelos paulistanos, a avenida na maior cidade do país. Quem mora em São Paulo convive sempre com a pressa. O minuto de folga significa muito para a maioria das pessoas. E esse minuto é quase sempre usado para se distrair, principalmente nas redes sociais. Com isso, muito do que São Paulo oferece é esquecido pelos moradores da cidade. A Avenida Paulista é um dos lugares mais frequentados em São Paulo. Aqui é ponto de encontro, de diversão e faz parte da rota turística. Mas passa batido para muitos paulistanos, principalmente os mais jovens, o fato de aqui estarem 2 importantes museus que oferecem visitação gratuita. Esse é o caso do MASP e da Casa das Rosas. Muita gente nunca chegou a visitar as exposições. Renoir, Monet, Van Gogh e Portinari são alguns dos destaques do acervo permanente do MASP, que é considerado o museu mais importante do Hemisfério Sul. Já a Casa das Rosas, além de museu, é também um instituto cultural e dá visibilidade à poesia e à literatura. Seu acervo conta com mais de 20 mil volumes da biblioteca pessoal do poeta Haroldo de Campos. Muita gente não sabe, né, que terça-feira é gratuito no Museu de São Paulo. E eu acho que devia ter mais divulgação. Na internet, né, principalmente. Aproveitar o gancho dos jovens. Não sabia. E deveria incentivar bem mais do que incentiva. Apesar de toda a beleza dentro de museus e fundações, ainda falta incentivo. Muitas pessoas acabam não sabendo das visitações gratuitas, pois a divulgação dessas oportunidades ainda não atinge a maioria das pessoas. A gente precisa rever o passado para fazer um futuro melhor. Mais divulgação e mais incentivo para as pessoas irem. Chama-se educação, né? Porque quanto mais se educa, mais a gente quer conhecer as obras de arte, né? Entender. O MASP oferece visitações gratuitas todas as terças-feiras e funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. A Casa das Rosas funciona de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e de domingos e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é franca em qualquer dia. Vale lembrar que ambos os museus estão localizados na Avenida Paulista. O Centro Paralímpico Brasileiro, localizado em São Paulo, oferece aos atletas brasileiros uma estrutura de treinamentos de primeira linha. O novo complexo motiva os atletas em busca de resultados cada vez melhores e a expectativa para o futuro são animadoras. O repórter Frederico Nunes foi até lá fazer uma visita e mostra para a gente um pouquinho desse espaço. Construído em 2016, o Centro Paralímpico Brasileiro se tornou referência internacional em treinamento e avaliação de atletas paraesportivos. O complexo, que conta com uma estrutura de primeira linha, proporcionou aos atletas um número muito maior de competições. Um exemplo disso é a esgrima em cadeira de rodas. O crescimento da esgrima para cadeirantes pode ser evidenciado em números. Nos Jogos de Londres, em 2012, a equipe brasileira contou com a participação solitária de Giovanni Guissoni. Já nos Jogos do Rio 2016, a equipe brasileira contou com 8 representantes, um número recorde para a modalidade. Giovanni, aliás, obteve um feito histórico em Londres, a conquistar a primeira e única medalha de ouro da história da esgrima brasileira. O Centro Paralímpico foi uma grande novidade para todos nós. Trazer as competições para cá, a esgrima ganha mais agilidade, mais velocidade, a estrutura é uma estrutura muito acessível, então isso foi bem bacana. A modalidade é uma das mais tradicionais das Paralimpíadas, sendo disputada desde a primeira edição dos Jogos, em 1960. Com a construção do Centro Paralímpico Brasileiro, o nível de preparação dos atletas melhorou muito.
Eles que antes se reuniam apenas 5 vezes no ano para um período de treinamentos em Pirassununga, no interior de São Paulo, e sem um material próprio, hoje contam com uma estrutura específica para a esgrima em cadeira de rodas, além de suporte em outras áreas, como a medicina do esporte e a preparação física. Quando eles fizeram esse centro paralímpico, melhorou muito mais ainda, porque a estrutura é show de bola. Apesar da melhora na estrutura, muitos atletas ainda se queixam da falta de incentivo ao esporte paralímpico. Não tem patrocínio, a gente faz vaquinha para pagar contador da associação, não tem apoio, né? Apesar disso, o Comitê Paralímpico Brasileiro está otimista em relação ao futuro, e a expectativa é que em 2020 o Brasil esteja entre as 3 maiores potências, para que assim esses superatletas mantenham sempre o sorriso no rosto. A internet possui um lado oculto, desconhecido pela maioria das pessoas. A Deep Web é um meio online de acesso restrito, onde arquivos sigilosos e bizarros podem ser encontrados. Todos sabemos o que a internet é, mas e a Deep Web, você conhece? Então, não conheço muito bem o que é isso, não. A Deep Web é uma camada da internet que não pode ser acessada por um navegador normal. É local onde se encontram arquivos confidenciais, sigilosos e até mesmo ilícitos. Então, eu tenho bastante conhecimento até sobre a Deep Web. Eu sei que tem muita coisa ilegal, né? Pedofilia, tráfico de droga. Tráfico de órgãos, tem esse lado maléfico dele, né? Mas também tem coisas boas, como fóruns de pesquisa que quase ninguém sabe. Mas não é só de coisas bizarras e criminosas que a Deep Web é feita. Dentro dela, é possível encontrar livros, filmes e ter acesso a arquivos dificilmente encontrados na web comum. Ao contrário do que muitos pensam, acessar a Deep Web não é ilegal. Para conseguir ter acesso aos conteúdos presentes nesse meio, o usuário precisa de um navegador adequado que irá criptografar o IP de seu computador. Apesar de seu acesso ser legal, é preciso ficar atento aos conteúdos presentes na Deep Web. Afinal, apesar da sensação de anonimato, todos os seus usuários são rastreados. O Mac Notícias fica por aqui. Um bom dia. Um bom dia e até a próxima edição.